Bom dia, boa tarde e uma boa noite. Para aquele que for ouvir esse áudio de dia, um bom dia. Para aquele que for ouvir o áudio de tarde, uma boa tarde. Para aquele que for ouvir à noite, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja. E para aqueles que não têm o costume de dar a paz do Senhor Jesus Cristo, eu desejo um bom dia, também uma boa tarde e uma boa noite. Eu venho aqui neste áudio com o intuito de alertar a Igreja de Deus, os irmãos. Eu sou o pastor José, da Igreja IUD, Igreja Universidade de Deus, na cidade de Itaguaí. E eu venho relatar um sonho que o Senhor me deu. E depois Ele me deu a interpretação deste sonho. No sonho, eu estava andando e ao meu lado encontrava-se o candidato Lula andando, o ex-presidente. E eu estava com um pote na mão, um pote de sorvete, e comendo aquele pote de sorvete. Eu tinha entendimento que aquele pote de sorvete era dele. Eu não sabia se eu tinha pegado da mão dele, eu não sabia como o que tinha acontecido, mas eu sabia que era dele. Eu estava comendo o sorvete e andando ao lado, ele andando ao meu lado. E quando eu olhei para o pote, eu já tinha comido ali mais da metade do pote de sorvete. E começou a aparecer, da metade para baixo, umas figuras de sorvete, mas em forma cilíndrica. Então tinha espaço em volta, como se tivesse uns 8 daquele, uma quantidade assim mais ou menos. Não deu para mim contar, mas deu para mim observar claramente, como se fosse umas figuras geométricas de forma cilíndrica e comprida, até a metade do pote. E aquele sorvete da parte de cima acabou e começou a entrar nessa parte que o sorvete estava em uma forma cilíndrica e comprida. E eu observei que chegou naquela parte, e aí eu parei. Quando eu parei, ele olhou para mim e começou a reclamar. Ele se irritou porque eu tinha comido muito do sorvete. O Lula se irritava comigo, mas ele se controlava, não tomava o pote da minha mão, mas ele se irritava muito. E aí eu pegava com a colher e começava a passar por cima daquela parte, onde eu vi aquela parte cilíndrica, né, daqueles blocos, né, cilíndrico assim. No caso seria bloco, seria, né, aqueles tipo uns tubos, né, de sorvete. E eu fui passando assim por cima a colher para ele olhar e não perceber que já estava ali naquela parte. E aí apareceu na nossa frente 2 pessoas tirando um carro do caminho. Aí já não parecia que eu estava mais com ele andando, já parecia que nós estávamos no carro. E eu passava por aquele carro que o cara tirou do meio do caminho para nós passarmos. 2 carros, como se estivessem estacionados, e a gente passava entre aqueles 2 carros. E mais na frente ele falava comigo assim, se eu não queria vender a igreja para ele, porque pela misericórdia eu sou pastor presidente da igreja, a igreja é pequenininha, nós estamos começando furando o poço. E eu falava para ele assim, não, eu vendo sim, eu vendo, mas só que na verdade eu não ia vender. Eu estava falando para ele o que ele queria ouvir, mas eu estava entendendo tudo que estava acontecendo ali. E falava para ele o que ele queria ouvir, mas não ia vender a igreja para ele. E aí acabou o sonho e eu acordei. Eu contei esse sonho para minha esposa, para a missionária Angélica, e fiquei sem o discernimento, sem entender o sonho. E saí, peguei o carro e fui trabalhar. E no caminho, o Senhor me deu o entendimento, o discernimento do sonho. Eu tive o discernimento que aquele pote de sorvete representava a porcentagem de votos que o Lula teve, os votos numa eleição. E eu estava representando a igreja.
Eu estava representando a Igreja de Cristo no Brasil. E aquele pote que estava nas minhas mãos era dele, mas eu tinha tomado. A igreja tomou. A igreja está tomando a porcentagem de votos do Lula. E ele sabe que é a igreja, e ele está tentando contra a igreja, mas a igreja despertou. A igreja despertou. A igreja está orando, a igreja está repreendendo, né, o mal, as feitiçarias que ele fez, que muitas pessoas realmente ficaram impressionadas, né, com tanta coisa na mídia, né, tanta informação, mas está caindo por terra toda essa coisa montada, e o Lula está perdendo. Ele está perdendo, a igreja está tomando a porcentagem de votos. Aqueles cubos cilíndricos é aquele que representa, né? Que você olha e ali está um mais baixo, um está com 30%, outro está com 48%, em forma cilíndrica. Não sei se vocês já viram isso na televisão, eles representando desta forma. Aquele sorvete ali naquela parte cilíndrica, onde eu já a igreja começou a tomar, a comer, e ele ficava muito irritado com isso, mas ele tentava disfarçar, dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E aí ele fez a proposta, né, para comprar a igreja, né? Não entendi ali que também algumas igrejas que ele acha que ele já tem, ele acha que ele comprou, que ele pode comprar. E ele falava comigo assim, no momento que eu falava, não, eu vendo sim. Mas ele falava assim, mas como é que vai ser? Já está em cima das eleições. Como é que eu vou fazer? Não vai dar para fazer, eu acho que não vai dar, já está em cima das eleições. Então, ele tentando comprar a igreja, mas ele não consegue, porque a igreja está ciente de quem é o Lula, está ciente de quem está por trás do Lula, e a igreja é quem está dando a vitória nessas eleições, está roubando, né, está tomando, né, roubando não, está tomando com autoridade das mãos do Lula, né, essa porcentagem de votos aí que era representada ali naquele sorvete, naqueles objetos ali, como se fosse aquelas formas cilíndricas de sorvete depois da metade do pote, onde eu comia. E Deus me deu esse discernimento e eu fiz esse áudio aí para que alguns irmãos possam receber e saber que Jesus está dando a vitória. Vamos orar, vamos jejuar, porque nós somos a igreja do Senhor aqui no Brasil. E o Brasil é do Senhor e nós vamos ganhar essa eleição de virada para a honra e glória do Senhor Jesus.